Você sabia que vários elementos químicos podem desaparecer no futuro? Os recursos naturais, que envolvem vários elementos químicos, possuem importância fundamental no mundo moderno, mas podem faltar para gerações futuras, caso tais recursos não sejam utilizados corretamente. Dos 118 elementos químicos, 44 deles estão com a sua disponibilidade ameaçada. Os metais preciosos ou metais nobres são o ouro, prata e os metais do grupo da platina. Os elementos terras raras são assim chamados por serem difíceis de se extrair da natureza. Esse grupo é composto por 17 elementos e podemos destacar o euróbio, que são utilizados em telas de computadores e televisão, e lantânio, que é utilizado para energia solar. O fósforo também se encontra em risco de faltar para as futuras gerações. Os elementos terras raras também possuem características e propriedades que são aplicadas em inúmeras áreas tecnológicas, como na produção de ímãs permanentes, de componentes elétricos e eletrônicos e modernos geradores de turbina eólica, lâmpadas de LED, bateria, painéis solares, automóveis, equipamentos e tecnologias militares, tais como um sistema de comunicação e satélites. O fósforo, por sua vez, é essencial para a composição de ácidos nucleicos, formação de estrutura óssea e, por isso, é um nutriente essencial empregado como fertilizante para aumentar a produção agrícola. Por que esses elementos correm risco de sumir? Com o passar dos anos, diferentes técnicas têm sido aprimoradas e outras desenvolvidas para que os recursos sejam extraídos da natureza. Os elementos que são encontrados naturalmente, como minério ou minerais, possuem um suprimento limitado devido às poucas jazidas e superexploração, com uma demanda crescente como commodities, já que possuem importante valor econômico. Nessa tabela elaborada pela American Chemical Society, podemos observar os elementos que estão em risco de desaparecer no futuro. Os elementos dispostos na cor amarela, como o cobre e o magnésio, possuem disponibilidade limitada. Os elementos em laranja estão em risco crescente em decorrência do uso, e temos como exemplo o urânio e o rutênio. Os elementos em vermelho possuem o maior risco de desaparecer nos próximos 100 anos, como a prata, o zinco e o telúrio. O fósforo já se encontra em risco de desaparecer por ter atingido o limite de exploração de rochas fosfáticas nas principais regiões-fontes. Para que o problema da falta de elementos químicos sejam minimizados, se faz necessária uma prática sustentável, como a reciclagem e busca por tecnologias alternativas para a exploração de novas jazidas no oceano. Em 2015, o Brasil conseguiu o direito exclusivo de pesquisa exploratória da área e das camadas ferro-manganês ricas em cobalto em uma área de 3.000 km², conhecido como a Elevação do Rio Grande, que vai além da jurisdição nacional no Atlântico Sul. De acordo com o Plano Setorial para os Recursos do Mar, o Brasil tem um prazo de 15 anos, a contar de 2015, para as atividades de mineração e geração de energia nessa região. No caso da elevação do Rio Grande, que apresenta as mesmas características da crosta continental, a fronteira do Brasil poderá ser expandida em acordo com as autoridades internacionais. Vale ressaltar que, embora os oceanos possuam jazidas interessantes de minerais preciosos e terras raras, é imprescindível que haja uso sustentável, considerando os ecossistemas envolvidos com o intuito de proteger e preservar para as futuras gerações. Se você gostou do conteúdo, deixa seu like, comenta, compartilhe com os amigos e salve essa publicação.